Olá, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E para hoje o tema é: Você já orou hoje? Lá no texto base, em Mateus 6, versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é certamente a mais conhecida no meio cristão, proferida até mesmo por aqueles que não pertencem a nenhuma denominação religiosa. Entretanto, existem nuances nessa oração, ensinada pelo próprio Jesus Cristo, que nos serve de legado e diretriz na vida em busca de uma intimidade com o Senhor. Neste sentido, um dos trechos menos compreendidos ou menos posto em prática refere-se ao descrito em Mateus 6,10. Vivemos em uma cultura da supervalorização do eu. A ideia da coletividade vem sendo suprida pela ideia de individualidade. A busca pela satisfação do eu tem afogado a busca pelo nós. Como reflexo, a nossa fé torna-se individualista. Clamamos ao Senhor somente buscando os nossos interesses, invertendo os conceitos e valores de servos e Senhor. A oração é um instrumento poderoso para que, não para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. A fé não deve estar fundamentada somente na nossa vontade. Não é pecado querermos o nosso bem, pois ninguém deseja sofrer, mas a fé deve ser pautada em trazer o céu à terra e viver a cultura do reino neste mundo, para cumprir o legado deixado por Jesus por meio da oração que ele ensinou a seus discípulos. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso a pedido dos discípulos, que diziam não saber orar. Talvez esta seja a sua realidade de alguém que diz não saber orar. Orar é conversar com Deus, orar é ter um momento de diálogo com o seu Criador. Por isso, eu desafio neste momento, se possível, feche os olhos e converse com Deus. Ele está só esperando você dizer: Pai, eu quero conversar contigo. A oração é simplesmente o falar, assim como o autor aqui nos descreveu. É simplesmente uma conversa com o Senhor. Assim como eu estou tendo esta conversa, assim como eu estou falando para vocês hoje. Isto também é desta forma, aliás, que você vai orar ao Senhor, conversando com Ele, falando, simplesmente contando os seus problemas, clamando para Ele te abençoar, a passar por a tal dificuldade de uma maneira mais suave. Isso é orar. Então, podem se perguntar, mas quando se deve orar? A oração deve ser feita sempre que você quiser e onde você quiser. Não existe um lugar específico para você orar. A Bíblia até nos fala: entra no seu quarto e feche a porta e ore ao Senhor teu Deus. Mas você também pode estar orando, fazendo um trabalho, pode estar orando, lavando uma louça, arrumando a casa, dentro do seu carro. Eu, às vezes, quando saio sozinha, somente eu e Deus para algum lugar, eu tiro até a bolsa do lado do banco do carona e falo: Senhor, senta aqui do meu ladinho, me leva aonde eu tenho que chegar, debaixo da tua proteção, livra-me de todo o mal, de tudo aquilo que o inimigo possa tentar atrapalhar o meu trajeto. Isso é falar com Deus, é uma forma de orar, é simplesmente assim, falando naturalmente. Nós não precisamos de palavras, de frases extraordinárias, bem elaboradas para poder falar com o Senhor. Não, a gente pode falar com Ele na simplicidade, assim como você conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com o pai, mãe, filhos. Falar com Deus é da mesma forma. Então não tem um lugar certo, você pode estar até mesmo deitado, de joelhos,
chorando. Não existe lugar nem momento para falar com o Senhor. Toda hora é hora. Se você sentir o desejo no seu coração, fale com o Senhor. Se está passando por uma dificuldade, fale com o Senhor. Ore ao Senhor, peça a Ele ajuda, discernimento, direção, entendimento. A gente tem esse livre acesso para estar falando com o Pai. Então é falar do seu jeito, não precisa estar enfeitando pavão, fala apenas o que está sentindo no seu coração. E a oração do Pai Nosso foi ensinado por Jesus aos seus discípulos, assim como o autor falou aqui no livro, porque não sabiam orar. Já me falaram uma vez, eu não sei orar como você ora. Você não precisa saber orar como eu oro, você ora do seu jeitinho, que Deus vai atender, vai te ouvir da mesma forma, desde que você abra realmente o seu coração para falar com o Senhor. É simplesmente assim. É tão simples a oração, é tão simples falar com Deus dessa forma. Então a gente não precisa de nada além para estar falando de palavras extraordinárias, não precisamos de nada disso. E a oração do Pai Nosso, ela serve como um guia para a gente saber, como Jesus ensinou os seus discípulos, para nós hoje em dia serve como um guia para nos instruir da melhor maneira de como a gente deve orar. Eu até anotei aqui que eu fiz uma pesquisa em relação à oração do Pai Nosso, porque primeiro nós temos assuntos, né? Tem 3 motivos, né? Na verdade 6 motivos na oração do Pai Nosso para que a gente fale com o Senhor. Vai dizer assim, Viviane, mas a oração do Pai Nosso todo dia vai se tornar repetitivo? Sim, mas ali ela está nos ensinando de como nós devemos orar. Então, está relacionado primeiro, quando a gente ora o Pai Nosso, está relacionado à honra, à sua honra, ao seu reino e glória. Então a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Está falando da nossa, é o momento que a gente está declarando a nossa adoração ao Senhor. E depois a gente entra com as nossas necessidades, né? Seja elas temporais, espirituais. Então ali a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você pode falar, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, assim, né, como o Senhor deseja que eu me transforme em uma pessoa diferente, numa pessoa melhor, livra-me de todo mal. Essa oração, pedindo também por alimento. Então essas são as orações que são os pedidos que você possa fazer para o Senhor. Então a gente primeiro busca o reino de Deus. Na palavra lá em Mateus, eu não me lembro bem exatamente onde está, mas em Mateus também fala que Jesus nos ensina, primeiramente a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou até dar uma pesquisada depois em qual versículo, e eu deixo na descrição do vídeo para vocês pesquisarem. Então a oração é simples. Esses dias eu estava orando a minha filha, ensinando a minha filha como ela deveria orar, porque ela queria algo. Eu falei para ela, ora, pede para o Papai do Céu. Você muitas das vezes ela ora repetido, sempre as mesmas orações na hora que a gente coloca ela para orar, na hora do almoço, quando nós estamos, né, nós os 3, a gente fala, você que ora. Então ela é a oradora oficial na hora do almoço. A oração é com a Aninha, e normalmente as orações são sempre as mesmas, e eu falo para ela, não peça para você só está pensando em você. Você tem que pensar também nas outras pessoas, pedir para que o Senhor venha abençoar as outras pessoas. Você quer alguma coisa? Tudo bem, ora, peça sim ao Senhor o que você deseja, mas também
peça para que o Senhor venha abençoar as outras pessoas. E ainda assim, se você, fala para ela, se o Senhor não quiser te abençoar com aquilo que você deseja, não fica triste, porque talvez não seja da vontade do Senhor. Então ela tem compreendido também que a oração não é só aquilo que ela sempre vivia falando. E aos poucos a gente vai doutrinando ela de como orar, e ela é uma menina muito inteligente. Ela é uma menina muito inteligente, ela sabe, com certeza ela sabe orar diferente, mas quando ela bota uma coisa na cabeça que tem que ser daquele jeito, aí é difícil de tirar, porque o gênio dela é muito forte. Acho que puxou a mamãe. Mas enfim, a gente tem que ensinar a orar dessa forma. Fala de forma natural. Então, a gente não tem que buscar muito pelo nosso eu, né? Assim como eu falei que minha filha faz. Às vezes eu digo pra ela, você tá sendo um pouco egoísta, você só tá pensando em você. Ela até fica chateada, ela diz, eu não sou egoísta. Eu disse, não, você não é egoísta, mas se você continuar orando só dessa forma, dá a entender que você está sendo, que você só quer as bênçãos para você. Você não está pedindo para as outras pessoas, embora ela fala, abençoa as criancinhas que não têm o que comer. Ela sempre fala isso, mas tem várias bênçãos que a gente pode pedir para outras pessoas também, né? Que vem abençoar no trabalho, enfim, tem N motivos para estarmos orando. Amém? Então a frase aqui do dia é: quando você para de orar, milagres param de acontecer. Então as nossas orações, elas têm que ser diariamente. A gente deve orar quando a gente abre os nossos olhos e fazer aquela oração de gratidão ao Senhor, porque Ele nos sustentou durante o nosso sono. Quantas pessoas às vezes dormem e não acordam mais, né? Então a gente que tem esse privilégio de poder abrir os olhos e levantar da nossa cama, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus pela noite abençoada e tranquila que tivemos e também entregar ao Senhor o nosso dia para que Ele venha abençoar, proteger e nos guiar aonde quer que nós iremos andar. Essa é a nossa oração que a gente tem que tem que se fazer diariamente. E à noite também oramos, entregando o nosso... durante o dia a gente tem que entregar o nosso dia. E à noite a gente agradece também pelo dia que nós tivemos. Então, constantemente a gente tem que estar agradecendo ao Senhor. E eu digo que eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz na minha vida. E assim a gente tem que ser. Então, muitas das vezes a gente fala, paizinho, como tu é lindo, obrigada Deus, obrigada, você é maravilhoso. Às vezes eu paro e fico olhando para o céu, admirando e contemplando, né, a grandiosidade que Ele faz. E ser grata por estar vivendo, estar enxergando as maravilhas dele em nossas vidas. Então, meus irmãos, é simplesmente assim, orar. Ore para que a bênção chegue ao teu lar. Ore para que o Senhor venha fazer algo extraordinário na sua vida. Ore clamando para aquilo que você deseja venha se cumprir. Não deixe de orar, não deixe de agradecer, não deixe de pedir perdão a Deus, porque nós somos falhos. Sim, somos falhos e Deus nos perdoa sempre, sempre. Então, a palavra-chave de hoje é oração. E a leitura bíblica é Provérbios 5. Que você possa ficar com essas palavras de meditação para hoje. E faça como o autor falou aqui no final, ó. Feche os teus olhos neste momento e converse com Deus. Convide Ele. Fala para Ele que você quer conversar com Ele. Se você está sentado, fala, senta aqui do meu ladinho, Pai, eu preciso conversar contigo hoje. Embora Ele saiba o que você irá pedir, o que você irá falar. Não deixe de orar, não deixe de conversar com Deus, tá bom? Então tenha um dia abençoado, uma semana
extraordinária e que você possa ficar meditando nesta palavra de hoje. Amém? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.